Olá pessoal, tudo bem? Vamos começar mais uma aula do nosso curso de Física 1. Hoje nós vamos abordar a segunda lei de Newton. Tá? Na última aula nós falamos sobre a primeira lei de Newton. Ela basicamente afirma a existência de referenciais inerciais. E a partir desses referenciais inerciais nós somos capazes de falar sobre as diversas leis da física, porque esses referenciais inerciais são referenciais limpos que não levam em conta a ação de forças que possam atuar nos referenciais. Portanto, vem daí a importância de nós definirmos essa primeira lei de Newton. Na aula de hoje a gente vai definir a segunda lei. Essa segunda lei ela é definida empiricamente, tá? E essa segunda lei nada mais é do que uma equação diferencial para o movimento da partícula, de tal maneira que, se nós resolvermos essa equação diferencial, nós encontramos a equação de movimento, resolvendo, portanto, o problema geral da mecânica. Um conceito também que nós vamos abordar aqui vai ser o conceito de massa inicial, que vai aparecer naturalmente nessa expressão da segunda lei. Tá? Então, quais são os requisitos para a segunda lei de Newton? Tá? Então, nós vamos trabalhar apenas com referenciais inerciais, ou seja, os referenciais que nós definimos na primeira lei, nós vamos nos referir a ele nessa segunda lei, ou seja, todas as medições que nós vamos fazer referente sempre a um referencial inercial, tá? E nós vamos assumir que existe um ponto geométrico no corpo, de tal maneira que todas as forças que atuam nesse corpo atuam em cima desse ponto geométrico. Esse ponto geométrico, nós vamos ver, ele vai receber o nome de centro de massa, tá? Mas nós vamos chegar a isso nessa questão daqui a pouco. Então, uma vez que nós temos esses dois pontos essenciais, nós podemos avançar para encontrar a segunda lei de Newton, tá? Então, para fazer isso, nós vamos fazer uma inferência empírica, tá? Então, vamos imaginar o seguinte, um certo bloquinho, tá? Esse bloquinho está preso a uma mola, a um dinamômetro, tá? De tal maneira que, se a gente imprime uma força F em cima desse bloco, ele vai deslocar essa mola de forma que essa mola vai puxar esse bloco de volta, tá? Se nós fizermos um gráfico da força pela aceleração que atua em cima desse bloco, nós vamos observar que ele forma uma reta, tá? Então, conforme a força que a gente aplica, a gente vai verificar uma certa aceleração e nós verificamos que existe essa reta aqui. E essa reta é caracterizada por um coeficiente angular que nós vamos chamar de coeficiente m, tá? Então, isso aqui é o que caracteriza esse gráfico. Depois nós fazemos o seguinte, vamos pegar um corpo idêntico ao primeiro, tá? Um corpo feito do mesmo material e com as mesmas dimensões, e a gente coloca em cima desse corpo novamente. A gente aplica novamente a mesma força que nós aplicamos no início, de tal maneira que essa mola vai puxar esses dois corpos com essa mesma força. E fazendo isso daqui, e colocando o gráfico de F pela aceleração A desses dois corpos, nós vamos observar que vai haver uma modificação em cima dessa reta aqui, tá? De tal maneira que o coeficiente angular ele vai dobrar, tá? Então isso aqui é o que vai acontecer. E por fim nós podemos fazer uma outra coisa também. A gente pode pegar o bloco do início e colocar agora duas molas presas a ele, de tal maneira que, se a gente imprime uma força 2F em cima desse corpo aqui, a gente vai observar de novo a mesma reta que a gente tinha do início, de forma que a gente vai ter o mesmo coeficiente angular dessa reta aqui quando a gente fizer o gráfico de F pela aceleração. Então, basicamente, observando esse gráfico de F por A, tá? E observando a existência desses dois corpos e observando aqui a proporção entre a força e a aceleração, nós concluímos desse experimento que a força é igual
ao coeficiente angular m vezes o A. Tá? Então essa aqui é a lei que sai desse experimento que nós acabamos de mostrar. Tá? Então esse coeficiente m é uma propriedade característica do objeto e nós dizemos que nós damos o nome para esse m de massa inicial. Na próxima aula a gente vai ver exatamente o que significa essa massa inicial, qual o significado dela, mas por hora vamos apenas dar o nome para ela. Tá? Então, daqui segue o seguinte, a segunda lei de Newton, o enunciado. A aceleração de um corpo é diretamente proporcional à força que age sobre o mesmo. Tá? Então, nós temos basicamente essa relação entre F e o A. Tá? Então existe essa relação entre eles, uma relação vetorial aqui, e existe esse coeficiente que relaciona os dois, que é a massa inicial. Se nós observarmos essa expressão aqui, nós podemos identificar ela dessa outra forma aqui, como sendo F vezes a derivada segunda da posição. E relacionando esses dois elementos aqui, nós temos esse m. Então trata-se de uma equação diferencial de segunda ordem, tá? Ou seja, dadas as forças que agem sobre o mesmo e conhecendo a sua massa inicial, deduzimos sua equação de movimento R vetor t, resolvendo essa equação. Tá? Então, tendo essa equação diferencial, se nós resolvermos ela, nós encontramos a equação de movimento desse corpo e aí nós resolvemos o problema da mecânica. Perfeito? Então, essa daqui é a segunda lei de Newton, tá? Ela relaciona a força e a aceleração do corpo por meio de uma massa inercial. E, enfim. Então, aqui nós concluímos essa aula. A nossa próxima aula vai ser referente ao conceito de massa inercial, que nós vamos abordar com um pouco mais de detalhe, nós vamos falar com um pouco mais de atenção, tá? Então, gostaria de agradecer a atenção de vocês, deem um joinha nesse vídeo, comentem, compartilhem e se inscrevam no canal. Então, até uma próxima, obrigado.